Fala galera, tudo bem? O Real Madrid venceu o clássico que basicamente definiu o campeonato espanhol. No momento, o Real Madrid tem 11 pontos de diferença em relação ao Barcelona, faltando 6 rodadas, ou seja, 18 pontos em jogo. É só questão de tempo para o Real Madrid confirmar o título e o clássico dessa vez tinha um pouco esse caráter, né? Essa questão de tentar dar uma última chance do Barcelona dar vida ao campeonato. Se vence, a diferença cai para 5 pontos. E aí talvez isso desse uma outra cara a essas rodadas finais, por mais que ainda fosse uma vantagem relevante do Real Madrid. E foi um clássico com vários aspectos, né? Assim, tem alguns personagens diferentes. Se a gente for pensar, o Lucas Vazquez foi um deles, né? Um Real Madrid modificado e condicionado pelo desgaste físico do meio da semana, da classificação sobre o Manchester City, já que jogou na quarta-feira, enquanto o Barcelona jogou na terça, e jogou uma prorrogação, foi até disputa de pênaltis. Então é evidente que tem um fator do desgaste físico como um aspecto para esse clássico. E aí algumas das modificações e algumas das novidades no time acabaram chamando atenção em especial pelo protagonismo que o Lucas Vazquez teve, né? Participando diretamente dos gols, fazendo uma partida muito boa e substituindo um Carvajal que no meio da semana tinha feito uma ótima partida contra o Manchester City também. Então acaba virando, de certa forma, um clássico do Lucas Vazquez. Mas é claro que é um clássico que tem outros fatores também. O Lamine Yamal fazendo uma grande partida e dando muito trabalho para o Camavinga, superando muito o Camavinga que jogou na lateral esquerda dessa vez, que não é novidade, né, para o Camavinga, mas o Lamine Yamal foi muito bem, alternando, ora recebendo no espaço as costas do Camavinga, ora arrancando com a bola, e das duas formas, dando muito trabalho para o defensor do Real Madrid. Então foi um jogo em que o Lamine Yamal foi o tempo inteiro a maior ameaça pelo lado do Barcelona. Um jogo também de algumas adaptações táticas curiosas do ponto de vista do Real Madrid, né? O Real Madrid jogando com Modric meio que à frente do Valverde, mas mais Toni Kroos e Bellingham nessa faixa central, com Rodrigo e Vinícius complementando o ataque, mas em alguns momentos um time bastante espaçado para fazer essa marcação, principalmente porque o Valverde tinha uma função bem específica, que era a de, no momento em que o Lucas Vazquez sai para dar o combate ao João Cancelo, ou seja, batendo o lateral com o lateral, para você não espaçar demais essa primeira linha e sabendo que o Rafinha tem ocupado essa função de um ponta que vem para dentro, era o Valverde quem voltava para fazer esse papel e para acompanhar o Rafinha. Então, em vários momentos do jogo, o Valverde está posicionado muito atrás do restante da linha de meio campo e basicamente como um quinto elemento da primeira linha. Então, a gente viu um Valverde ocupar uma faixa um pouco diferente, ele é um jogador capaz de tantas funções, né? Mas tentando bater de frente ali com o Rafinha em determinados cenários do jogo, fechando esse espaço da marcação. Só que isso trazia outra consequência, né? Que era o fato de certa forma, você esvaziar um meio-campo, deixando apenas o Toni Kroos, que por mais que faça uma grande temporada, em alguns momentos acabava sobrecarregado nesse setor. Então a gente viu, e até por consequência disso, você já tem um Valverde, que teoricamente é desse meio-campo, dessa escalação, o de maior capacidade física para ocupação de espaços. Se o Valverde está mais de olho no Rafinha e mais próximo da primeira linha, o meio-campo perde muito nessa capacidade física, ainda mais sendo uma escalação com o Modric e Kroos juntos, né? Que é algo que aconteceu menos nessa temporada. Então, isso porque o Tchouaméni foi jogar na zaga nesse jogo e tudo. Então, assim, foi um meio-campo do Real Madrid que em vários momentos ofereceu espaço e isso deu menos cobertura, por exemplo, ao Camavinga pelo lado esquerdo para tentar lidar com a ameaça do Lamine Yamal. Em alguns momentos o Real Madrid tinha basicamente 4 jogadores a menos nesse trabalho de marcação, sendo que nesse desenho de 4 da linha de defesa mais 2 volantes, um dos volantes baixava e virava quase um quinto jogador da defesa. Ou seja, em alguns momentos o Toni Kroos estava muito sozinho nessa faixa central do campo, já que Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Modric nem sempre voltavam para jogar tão próximo desses outros 6 da defesa. Então achei que o Real Madrid em alguns momentos teve muitos problemas de ser um time mais espaçado quando a pressão não encaixava lá em cima, além das dificuldades que o Camavinga apresentou dentro do jogo. E no todo, dá para falar que foi um clássico. Foi um clássico legal, foi um bom jogo, né? Até pelo drama, pela importância, pelo gol no fim e tudo. Mas foi um clássico de muitos problemas defensivos dos dois lados. Falei do lado do Real Madrid, do lado do Barcelona, o João Cancelo acabou sendo também um protagonista, só que pelo lado negativo, né? Por ter sofrido defensivamente, por ter falhado diretamente em lances que dão origem aos gols, inclusive o posicionamento defensivo dele no gol da vitória já no fim. Enfim, em várias situações, né, da partida. Então, assim, foi um jogo em que o João Cancelo acabou chamando a atenção negativamente por um lado, o Lamine Yamal foi muito bem pelo outro, olhando do ponto de vista do Barcelona. O time perde o Frenkie de Jong, né, que acaba sendo também um prejuízo muito grande ali no final do primeiro tempo. Mas, enfim,
No todo, o Barcelona teve períodos em que controlou a partida, saiu muito cedo na frente, é verdade, né? E teve períodos em que foi melhor, em outros períodos o Real Madrid teve qualidade com a bola para construir desde trás, em outros momentos foi um jogo da ameaça que o Real Madrid nem conseguiu aproveitar tão bem assim de contra-ataques, porque acho que o jogo ofereceu algumas transições que o Real Madrid acabou desperdiçando, seja pelo Vinícius Júnior que não finaliza uma delas, tenta um passe para o Rodrigo que acaba desarmado, em outras a definição das jogadas não foi a melhor. Então, assim, foi um jogo que a gente claramente pode apontar problemas para os dois lados, mas não deixa de ter sido um jogo agradável de ver, pela atenção, pelo clássico que é, por tudo que valia. Claro que não se compara ao clássico de outros momentos em termos do que valia dentro do campeonato, né? Mas tinha esse caráter de ser uma última chance, talvez uma última oportunidade para o Barcelona voltar para a disputa pelo título. E aí a gente vai entrar, claro, no nome do jogo, se a gente for falar do ponto de vista de decisão, né? Que é o Jude Bellingham mais uma vez. E aí eu acho que serve muito bem como um gancho para ir além do clássico e falar sobre a temporada dele, porque se esse clássico decide o jogo, decide o campeonato, e quem decide o jogo é o Bellingham, a gente precisa olhar para o campeonato e para o número de vezes em que o Jude Bellingham decidiu jogos a favor do Real Madrid. E aí a gente vai voltar no momento da contratação, a gente vai voltar para o que era o encaixe possível dele no time e para o que ele acaba se tornando nessa primeira temporada dele na Espanha, que é algo muito impressionante, né? O Bellingham sempre foi um jogador precoce, se a gente pensar na idade, na forma como ele saiu do Birmingham, na forma como resolveram aposentar a camisa dele no Birmingham na época, na forma como ele se adapta rapidamente à Bundesliga, como ele vira um protagonista do Borussia Dortmund e da Bundesliga, e como ele chega ao Real Madrid, já como uma realidade, claramente como um dos jovens de maior potencial do futebol mundial, mas dando esse salto de ir para o Real Madrid, ele chega e faz a diferença e numa função que nem era exatamente a dele, né? Porque aí se a gente for pensar, o Bellingham hoje, se a gente olha para as estatísticas, a gente vai ver que ele tem 21 gols e 10 assistências na temporada, o que é uma contribuição direta para gols muito relevante. E a gente está falando de um meio-campista, pelo menos quando chegou ao Real Madrid, mais meio-campista do que meia atacante, que ele acaba se tornando nessa temporada. Um pouco pela necessidade do time, um pouco pela forma como ele se mostrou útil para fazer gols. Quando o Bellingham é contratado pelo Real Madrid, estava muito nítido que pela ausência, pela lacuna deixada pelo Benzema, pela falta de um centroavante titular confiável, o Real Madrid precisaria distribuir esses gols. E o Bellingham era um jogador que teria essa capacidade de ser um cara que, vindo de trás, chegando à entrada da área, poderia gerar gols. Agora, daí a imaginar que ele seria o artilheiro do time no campeonato, tem uma distância. A temporada anterior dele na Bundesliga foi a melhor em termos de gols, ele tinha feito 8 gols no Borussia Dortmund na Bundesliga. E nessa temporada, o campeonato ainda não acabou, ele tem 17, 21 somando competições. Na temporada anterior ele fez 4 na Champions e 8 na Bundesliga. Então assim, é claro que é um meio-campista com capacidade de definição, mas se transformar nesse meia, que em alguns momentos viram mais próximo de um 9 que o Real Madrid tem, aí tem uma distância. E é um Real Madrid que, nos últimos anos, vem, claro, contratando jogadores jovens, desenvolvendo jogadores que podem ter uma carreira longa pelo clube, alguns já têm, inclusive, e ele chegava para o meio-campo, que está um pouco nesse processo de transição. Então a gente olhava para Kroos, para Modric, e pensava, tem uma passagem de bastão em andamento. O Tchouaméni já tinha chegado, o Camavinga já chegou, o Valverde já estava lá há mais tempo. São jogadores que já estão inseridos nesse processo, mas que a gente enxergava um pouco dessa mescla. E o Bellingham chegava nesse ambiente, né, de olhar e falar, o Real Madrid tem grandíssimos jogadores históricos nesse meio campo e uma ótima geração nova que vai assumir essa responsabilidade com o passar dos anos. E o Bellingham chega para ser talvez o mais ofensivo deles, o de maior capacidade de chegada deles. Se a gente comparar com o Camavinga, com o Tchouaméni, com o Valverde, pegando essa geração, o Bellingham seria o complemento de um meio-campista com maior caráter ofensivo. Só que, de novo, por conta dessa lacuna do elenco, ele acaba se transformando num primeiro momento em uma espécie de um 10, com Rodrigo e Vinícius Júnior sendo os atacantes na falta de centroavantes, e ele acaba virando esse cara que, atacando a área, define muitos jogos. E ele acabou se transformando um sinônimo de gols decisivos, né? Mais até na primeira metade da temporada do que agora, né? Se a gente for pensar, ele teve lesão, ele não vinha tendo o mesmo impacto em gols. Até na semana passada o Henry fez uma análise interessante, depois do jogo contra o Manchester City, em que ele falava sobre como é importante não olhar para o Bellingham e esperar número como sinônimo da definição da atuação dele. E eu acho que é totalmente isso. E isso traz até uma outra reflexão sobre jogadores que mudam de posição, e o que impulsiona esse tipo de mudança? É a necessidade do time? É o impacto direto em números? O que é exatamente? Porque assim, eu vejo o Bellingham como um excepcional meio-campista. Só que a partir do momento em que ele começa a decidir tantos jogos, é quase inevitável que qualquer treinador pense o seguinte,
Gol é o que há de mais importante no jogo. Se eu tenho alguém com uma tendência a fazer mais gols e decidir mais jogos, que ele faça isso e que eu ofereça para ele o cenário para decidir mais jogos. Vou empurrar ele para frente. Eu tenho uma certa resistência, e é algo muito pessoal, porque eu acho que muitas vezes o jogador pode ser muito influente no jogo, talvez até mais, estando mais distante dos gols. Talvez ele seja menos decisivo. Isso acaba impulsionando menos os números, as estatísticas, que a gente sabe que hoje em dia são usadas quase como um tira-teima para ver se o jogador tá bem ou mal. Eu acho que não pode ser visto dessa forma tão fria, não. Mas o fato é que o Bellingham do Borussia Dortmund, a melhor versão do Bellingham do Borussia Dortmund, era um meio-campista que muitas vezes jogava num trio de meio-campistas, ajudando muito a marcação por dentro, sendo esse cara de uma enorme elegância que ele tem, de capacidade técnica para conduzir a bola com a cabeça erguida, para enxergar o jogo, achar um passe diferente, ter essa chegada eventual à área. Só que a partir do momento em que ele vira o artilheiro do Real Madrid, ele passa a ser um jogador que é mais empurrado para frente, o que tira dele certa responsabilidade sem bola e faz com que, como acontece com diversos jogadores diferentes, o que sempre pode ser questionado também, aquela coisa do vou te dar menos responsabilidade para marcar porque você decide. Então, guarda o seu gás para momentos específicos, para uma arrancada diferente, para pegar uma defesa mais aberta, em vez de participar mais do jogo. Em alguns casos, eu acho que isso é prejudicial ao nível de influência que o jogador pode ter na engrenagem. E acho que em alguns momentos da temporada, isso até fez falta. Se a gente pegar o jogo de ida do Real Madrid contra o Manchester City nas quartas da Champions, foi um jogo em que o Bellingham esteve muito pressionado, é verdade, mas em que ele também participa muito pouco do jogo. E até a reação dele aos momentos em que o time perde a bola é uma reação assim, que eu sinto um pouco até preocupante, de um jogador que não vai para pressionar, não vai reagir batalhando ali. E eu gosto de cobrar que o jogador continue fazendo aquilo que o fez chegar nesse nível. Eu sei que é difícil essa equação, porque se ele tá virando um artilheiro e ele passa a ser cobrado por mais gols, ele passa a ser adiantado no campo, é natural que ele deixe de se comportar como meio-campista em alguns momentos. Mas por outro lado, quando ele baixa para ser esse jogador, ele muda muito a qualidade do time. E a gente viu isso na volta contra o Manchester City no primeiro tempo, a gente viu isso em alguns momentos contra o Barcelona nesse clássico. Esse jogador que tem uma enorme capacidade para receber protegendo, e no primeiro toque dele já vai ser uma forma de girar o corpo, de superar um adversário, usa bem o corpo para proteger, para limitar a área de atuação do defensor que está tentando chegar até a bola. Então ele já protege girando, tem uma capacidade de carregar a bola, conduzir com a bola muito próxima ao pé, né? Então, assim, é um jogador de um nível de elegância muito acima da média no futebol mundial. E eu sempre prefiro que esse jogador esteja mais em contato com o jogo, mais em contato com a bola. Ainda que para isso ele vire menos 10, entre aspas, e mais um 8, que é a função que o Bellingham chegou ao Real Madrid sendo, né? Acabou se transformando num 10, quase 9 em alguns momentos. Então, não deixa de ser curioso ver isso, porque ainda é muito jovem. A gente está falando de um jogador de 2003, ou seja, um jogador que tem muito tempo de carreira pela frente. Qual Bellingham vai virar? A gente não tem como dizer agora, mas ele já foi um jogador que se destacou muito como um 8, digamos assim, né? Um meio-campista que vai de área a área, que tem essa chegada, e agora no Real Madrid virando um 10 que gera muito gol, que decide muito jogo. Eu tenho uma enorme curiosidade para ver quais serão os próximos passos. Se ele de fato vai continuar sendo esse jogador mais distante de uma área de atuação, em que ele participe mais do jogo, mas para decidir mais jogos. Se ele vai virar quase um atacante, se isso vai depender do Real Madrid contratar ou não um atacante, que aí entrando no time pode trazer o Bellingham para mais próximo de um trio de meio-campistas ou de uma dupla de volantes, digamos, enfim. Eu tenho muita curiosidade para ver quais serão os próximos passos. Independentemente de qual seja essa resposta, o fato é que ele já mostrou estar preparado para entregar, né? Seja para entregar uma influência no jogo maior ou para entregar mais números de um jogador que decide jogos. Então essa liga, esse campeonato espanhol, fica muito marcado pelo impacto do Bellingham, porque era difícil substituir e preencher essa lacuna, e o Bellingham, de uma outra forma completamente diferente, conseguiu decidir muito o jogo. É claro que não é só ele, Vinícius Júnior, Rodrigo, entre outros jogadores, temporada do Kroos, tem vários que a gente poderia citar aqui. Mas o Bellingham acho que vira o símbolo dessa temporada. E acaba sendo interessante que ele também tenha sido o cara do gol da vitória nos acréscimos contra o Real Madrid, contra o Barcelona, de novo, como tinha sido no primeiro turno, em que ele também decide o clássico também nos acréscimos. Ou seja, não tem como ser mais protagonista do que isso dentro do Campeonato Espanhol, né? Você ser o artilheiro do Real Madrid, você fazer gols decisivos de vitórias nos 2 clássicos da temporada do Campeonato Espanhol, né? E você acumular números tão relevantes num primeiro ano de clube.
Tudo isso é muito impressionante do ponto de vista do Jude Bellingham. Então é um jogador que eu tenho muita curiosidade. Eu falei sobre transformações de jogadores, a gente poderia citar vários aqui, de características muito diferentes. Alguns que foram empurrados mais para frente, outros que foram trazidos mais para trás. Isso acontece muito no jogo, faz parte do jogo e é uma das coisas mais legais do desenvolvimento individual e da influência de um ambiente, de um contexto coletivo e principalmente de um treinador para desenvolver esse tipo de jogador. Então, assim, o Ancelotti é um cara que sabe muito extrair demais dos seus jogadores. E ele soube extrair muito do Bellingham, algo que talvez não fosse a primeira virtude quando ele chega ao Real Madrid. O Bellingham que chegou ao Real Madrid não era o Bellingham dos gols, era o Bellingham que também ofereceria uma contribuição em gols. E acabou virando o Bellingham que faz gol decisivo com uma enormidade, com uma frequência absurda. Enfim, são vários tópicos que a gente poderia abordar aqui com um pouco mais de calma no vídeo, mas a ideia era focar, dar uma passada no jogo e focar mais nesse personagem, porque é o personagem que decide o Campeonato Espanhol a favor do Real Madrid. É isso, o espaço está aberto para vocês. Antes de fechar, eu sei que muita gente vai falar sobre questão de arbitragem, então pra galera que é mais nova aqui no canal, não é meu foco, assim, eu não costumo dar muito espaço para ficar falando de polêmica de arbitragem, acho que sempre tem outros componentes mais interessantes do ponto de vista de análise do jogo. Mas é claro que a questão da arbitragem acabou sendo um fator dentro da partida, e mais até do que os lances em si, para passar rapidamente. Para mim não foi pênalti, o pênalti que é marcado para o Real Madrid. Agora, o lance da linha do gol, para mim, é mais importante ainda. Porque aí ele vai para uma discussão que vai além da discussão de é pênalti, não é pênalti, foi para um lado, foi para o outro e tal, porque isso gera muita reação clubista que me interessa muito pouco. Mas assim, do ponto de vista de gestão de liga, o que mais me incomoda é o Tebas fazer o post que ele fez depois da dúvida se a bola entrou ou não, sobre a tecnologia da linha do gol. Quando ele posta notícias sobre eventuais e raros erros da tecnologia em outras ligas em que a tecnologia da linha do gol é aplicada, ele está prestando mais uma vez um enorme desserviço a um produto que é muito valioso. E num campeonato como o espanhol, num clássico como o Real Madrid e Barcelona, você não contar com a tecnologia da linha do gol é um absurdo completo. E mais absurdo ainda, é um dirigente, é um diretor, é um cara que responde pela liga, chegar depois para bater no peito orgulhosamente e dizer que não tem a tecnologia porque, olha só, ela já falhou algumas vezes pelo mundo. O que pode ter acontecido, e na verdade já aconteceu, mas é muito raro. Então o saldo do uso da tecnologia é indiscutivelmente positivo. E o Campeonato Espanhol deveria ter não só a tecnologia da linha do gol, como todas as tecnologias que estejam disponíveis, como a Premier League na próxima temporada vai adotar do impedimento semiautomático e tudo. Então, assim, é um absurdo ver alguém com esse tamanho, mais uma vez, se posicionar de uma forma tão prejudicial ao seu produto, ao seu campeonato, à sua liga, como fez Javier Tebas durante a partida. E aí, sobre aquele lance em si, na minha visão, não dá pra cravar nem pra um lado nem pro outro. Pra mim é inconclusivo, porque você tem diversos ângulos por diversos eixos, isso te dá diferentes perspectivas pra você achar que a bola pode ter entrado toda, pode não ter entrado toda, enfim, aí vira aquela famosa discussão de bar mesmo, de você ficar, entrou ou não entrou? Pra mim entrou, pra você não. Tudo. Eu não tenho nenhuma certeza de que a bola entrou totalmente, que é o que o VAR teria que ter para considerar aquilo gol. Mas independentemente de ter sido ou não, e é claro que tudo isso traria outro roteiro para a partida, então é evidente que lances de arbitragem foram importantes para o contexto todo dos 90 minutos, mas para mim o mais importante aqui é debater a postura da liga e do seu representante, de virar as costas quando um problema se mostra claro, o problema da falta do uso da tecnologia. Aí é uma vergonha esse posicionamento. Enfim, é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.